você junto com a gente em mais um episódio do Coragem para Dizer. Coragem é um sentimento que nasce de forma inebriante no coração de uma mulher, principalmente depois de que ela se torna mãe. Mas eu quero, antes de tudo, de apresentar a nossa convidada, quero deixar meu abraço para você que nos acompanha na TV Mocinha de Balneário Camboriú, pela TV BED Itajaí no canal 21.1, TV BED Joinville canal 11.1 e para todo o estado pela nossa TV Balneário Camboriú, ou também você que vai assistir a gente aí pelo YouTube. Meu beijo, meu cheiro, meu carinho e bora falar de coragem, porque é isso que o nosso país e o estado de Santa Catarina precisa. Nosso episódio é um pouco diferente, é um pouco mais sensível, mas é necessário falar desse tema. Ele nasce da história de uma mulher, mãe de 3 filhos, que teve uma história muito dolorosa. E quando ela chega na minha vida, a Raquel, ela me provoca todos os instintos, assim. De um lado, a revolta, a dor, a tristeza pelo que ela viveu, a revisita pela minha história, em alguns casos que eu mesma vivi e outras mulheres que acompanham a minha vida. Mas ela também me leva a sentir esperança, a reiterar, a reafirmar a minha coragem, a acreditar que a gente pode, sim, lutar para conquistar um mundo diferente e melhor, para que outras mulheres não passem o drama que a Raquel passou. Ela viveu uma circunstância que nenhuma mãe poderia se ver submetida. Raquel Afonso, 43 anos, essa linda e corajosa mulher, que é mãe do Marcelo, do Arthur e da Melissa, o nosso anjinho que está no céu, ela sofreu violência obstétrica nas 3 gestações. Na última, ela acaba perdendo a Melissa por negligência médica, sobreviveu por um milagre e com o colo vazio, com a dor que ela carrega dentro de si, essa dor que poderia tê-la calado, ela transformou essa dor em luta, num ato de extrema e verdadeira coragem por todas as demais mulheres que ainda passam por situações no seu parto muito dolorosas. Ela é a promotora, a inspiração da Lei Melissa, uma proposta que já foi aprovada no Parlamento Catarinense, sancionada pelo governador Jorginho, já virou lei, e que garante respeito, dignidade e proteção à mulher durante a gestação, o parto e também, se for o caso, no momento de luto. E é uma honra, Raquel, te receber aqui no Coragem para Dizer, porque, vou te falar, quando agora, depois a gente também propõe esse novo projeto de lei, que é a Lei das 39 Semanas, ainda em tramitação na LESC, a gente tem recebido uma chuva de comentários, de participações de mães que têm contado a sua história, mas que neste exato momento, em alguma maternidade, em algum hospital, pode sim estar submetida a um cenário de violência. Mas para a gente começar, pelo nosso primeiro bloco aqui, já que o tema é coragem, quero falar sobre isso. Quando a vida muda de sentido. Raquel, a tua história, né, por mais que nos arrebente o coração, ela também é uma história de inspiração, de força. Como é que tu conseguiu transformar a dor da perda da tua filha nesse movimento que é tão extraordinário e que tem acolhido e protegido tantas mães? Como é que foi essa virada de chave para ti? Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer mais uma vez falar sobre o assunto. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. A violência obstétrica me transformou na minha maternidade, né? Ela acabou me deixando mais vulnerável, mas muito mais forte, principalmente para lutar pelos meus filhos. A virada de chave, quando tudo aconteceu com a Melissa, foi que quando eu saí do hospital de colo vazio,
era como se a minha filha nunca tivesse existido. Então, eu também saí de lá com essa negação do luto, porque o luto a gente passa por vários processos, e eu saí envergonhada, saí me sentindo muito sozinha. Então, chegar em casa sem ela também foi muito difícil. E a partir dos primeiros dias, eu ainda pensei que ela pudesse voltar para casa de alguma maneira. E acabou que depois do sepultamento dela foi uma virada de chave. Eu não poderia aceitar só que ela faleceu, porque o que aconteceu comigo não foi uma fatalidade. Foi realmente uma negligência, eu sofri violência obstétrica dentro da maternidade e isso é um crime. Então, a virada de chave foi para honrar a vida da minha filha, para mostrar para as pessoas que ela existiu, que ela veio na minha vida, que ela faz parte da minha família e ela faz parte da minha vida. E enquanto eu viver, eu vou honrar a vida dela. Então, a virada de chave hoje é por isso, é por ela também. Amiga, a tua bebê, tu fez o teu pré-natal perfeito? Perfeito. Como foi até lá, até a hora do parto? Primeiro foi um grande susto quando eu descobri a gravidez, justamente por conta das duas outras violências que eu sofri. Então foi o parto dos meninos já foi difícil? Foi. O parto dos meus outros 2 filhos já foi com bastante violência, violências diversas. Então, o meu maior medo realmente não era nem a gestação em si, era o momento do parto. Porque quando a gente entra na maternidade, a gente acaba ficando vulnerável e sem autonomia, né? Então, o meu grande problema foi esse. Mas como eu sabia que era uma menina, eu já tinha outros 2 filhos, homens, eu recebi ela com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo. Fiz todo o planejamento, fiz todo o meu pré-natal. Mas as violências já começaram daí. Já na minha primeira consulta de pré-natal, que eu fui ver se eu estava realmente grávida no posto de saúde, eu já ouvi da enfermeira que eu, com 37 anos, eu estava velha para gerar um filho. Nossa. E aquilo já me impactou. E aí a gente fez o teste, eu já saí de lá com a cartilha de gestante, só que eu escondi durante uns meses da minha família, porque eu queria assimilar tudo. Enquanto foi possível, tu escondeu? Porque eu queria poder estar confortável comigo mesma também para passar por uma nova gestação. E foi, assim, em decorrente da pandemia, né? Mesmo com a pandemia, não interferiu no meu parto, né? Agora me fugiu o nome. Da gestação ali O momento de toda a preparação do teu pré-natal. Isso, do pré-natal. Então, como no posto ele varia muito de médico, de enfermeiro, eles me colocaram no médico de alto risco para ele me acompanhar. E para mim foi ótimo, porque ele acompanhou a minha gestação inteira. E ele mesmo estava muito feliz, ele falava, sua filha vai ser saudável, ela é grande, ela é muito maior do que seus outros filhos. Qual é o tamanho que ela tinha quando nasceu? Ela tinha 3,660 kg. Nossa Senhora, quantos centímetros, Raquel? Eu não sei, porque essa informação foi me negada. Meu Jesus Cristo. Não tem nem no prontuário dela. E ela era tão grande que o meu filho do meio nasceu com 2,5 e o meu primeiro nasceu com 3,170. Então, ela era realmente um bebezão. Lindo, saudável, perfeita. A minha gestação toda, fiz todos os exames, todos os ultrassom, e saiu perfeitamente. Vamos contar um pouquinho mais essa história. Tu chega no hospital com contrações já? Não, eu cheguei nas últimas semanas, né, quando deu a data prevista de parto, que ela não veio, tem que acompanhar toda semana no posto de saúde, né? Então, eu fui no posto de saúde porque eu não fui remarcada para esse médico que estava me acompanhando. E naquele dia que eu fui na maternidade, eu estava completando 9 meses. Mas na data da última menstruação, eu estava de 41 semanas. Ou seja, exatamente no tempo que tu imaginou
que estava prevista a chegada dela. Sim. E ela ainda teria alguns dias para nascer normalmente, se fosse o caso de ter um parto normal, natural. E eu fui na maternidade justamente porque no posto de saúde eles só olham o batimento cardíaco. Então eu fui para ver o coraçãozinho, a posição que ela estava e para ver de quantos centímetros eu estaria de dilatação. E aí eu fui até a maternidade aquele dia. Mas estava tudo bem comigo, estava tudo bem com ela. Eu não estava sentindo contração, eu só estava com desconforto porque ela era pesada, eu estava acima do E peso. preocupadíssima por causa das 41 semanas E eu completas. estava preocupada porque estava chegando a hora do parto. E aí tu é internada para algum exame? Qual foi o acolhimento que o hospital te deu? O momento do parto, esse momento que te levou a perder a tua filha, como foi essa saga no hospital? Quando eu cheguei no hospital, eles demoraram horas para me atender. Eu cheguei às 11, eu só fui atendida às 2h30 da tarde. Eu estava sem um acompanhante, estava sem alimentação, sem nada, e eu fui atendida por um residente. Esse residente me avaliou, disse que estava tudo bem comigo, disse que eu estava com 3 centímetros de dilatação, eu ainda não estava em trabalho de parto, e me levou para fazer o exame do coraçãozinho, o cardiotoco. E falou que estava tudo bem. E aí ele me disse que o hospital estava realmente cheio aquele dia, estava uma bagunça, e que ele iria pedir para o médico que estava auxiliando ele para me mandar para casa, já que estava tudo bem. Porque eles só colocam na internação a partir dos 5 centímetros de dilatação. E eu estava com 3. Só que aí, quando ele foi chamar o outro médico, o médico falou, não, ela vai ficar e a gente coloca ela em qualquer quartinho. E aí, dali, eu já fiquei um pouco receosa, né? Me coloca em qualquer quartinho. E dali começou? E dali começou. Aí eu fui para a sala desse médico, ele tentou fazer a indução por sonda, porque eu já tinha uma cesariana prévia e era a indução mais segura, né? E ele não conseguiu, ele não olhou nenhum documento que eu levei, não olhou o meu pré-natal, não olhou meus exames, nada. Ele só fez umas perguntas sem cabimento, onde eu morava, onde eu nasci, quantos filhos eu tinha, e me disse que eu iria para o soro. Soro esse que eu realmente achei que fosse soro, porque eu estava lá há horas, né, sem comer, sem água, sem nada, sem assistência. E eu ainda pedi para ele, eu falei, não, eu poderia ir embora, ou poderia ficar no banho, ou fazer alguma alternativa natural, que, né, sem o soro. Ele falou que não. E aí eu fui encaminhada para o leito. Nesse leito foi começado O processo de indução? o processo de indução, sem me falar o que estava acontecendo. Elas me furaram várias vezes o braço, porque não conseguia achar a veia. Dali eu já estava bem nervosa, já debilitada porque não também? eu já estava com medo, nervosa, porque ali eu já não tive autonomia de dizer que não e elas acatarem a minha situação. E colocaram a medicação em mim às 6 da tarde, onde colocaram o soro com a ocitocina. Quanto tempo tu ficaste nessa situação? Soro e ocitocina? Eles colocaram às 6 da tarde e o trabalho de parto começou muito rápido. E o soro era aumentado de 30 em 30 minutos, sem me avaliar. Era só aumentado o soro. E a máquina que eu estava acoplada, né, que estava o soro, ela apitava muitas vezes. Então, as enfermeiras já entravam nervosas por causa da máquina, arrumavam ela e saíam reclamando que a máquina só dava defeito. E, mesmo assim, eu estava ali naquela situação. Eu fiquei das 6 até umas 8h30, quando veio uma médica me avaliar e viu que eu já estava de 5 centímetros de dilatação. Aí eu poderia ter um acompanhante comigo e eu fui encaminhada para a sala de parto. Só que antes da sala de parto, me levaram para o banho, onde eu estava com muita dor. E a enfermeira não colocava a mão em mim, que já era uma coisa estranha, porque eu precisava de ajuda, né, para andar, e estava com aquela máquina, e ela me levou para o banho e pediu para mim ficar, no mínimo, 1 hora. E eu não consegui ficar... Sozinha? Sozinha. Dentro do banho, sozinha. Eu fiquei segurando
um apoio sentado naquela bola de pilates. Só que a posição que eu fiquei debruçada em cima da barriga estava me incomodando. Então, eu devo ter ficado uns 20 minutos. Eu sei que eu fui para a sala de parto, já estava perto das 9 horas. E aí, quando eu entrei, que eu pedi para sair do banho, a enfermeira só colocou um aventalzinho em mim. Eu saí molhada do banheiro. Ela não me ajudou a sair. Eu poderia escorregar na situação que eu estava. E eu fui para a sala do lado. Quando eu estava entrando, o meu marido estava entrando, o meu companheiro estava entrando pela outra porta, e a enfermeira disse que era para ele sair e fazer os papéis da minha internação. E eu já tinha assinado uns documentos na sala desse médico que me atendeu, que eu achei que aqueles documentos eu estava assinando para a minha internação, porque eu estava sozinha. Então, se eu vou passar por uma indução, estou lá, eu estaria assinando os documentos da minha entrada no hospital. Sim. E não. Eu descobri depois que aqueles papéis era que eu estava ciente de que eu iria tomar a medicação da ocitocina e de todos os riscos que poderiam acontecer. E aconteceu de fato, por eu não ter sido assistida e nem monitorada. Quando tu estava vivendo a situação, tu entendeu que aquilo era uma situação de violência obstétrica? Sim. Ou não se deu conta? Tu já sabia disso? Já. Em razão das tuas 2 outras experiências. Mas, claro, tu estava com dor. Tu chegaste a reclamar, a pedir para parar, a pedir para fazer o teu parto? Tu sentiu, como mãe, que algo estava errado com a Melissa? Sim, quando eu entrei nessa sala de parto, eu fui deitar na maca. E a enfermeira não me ajudava. E a maca era um pouco alta. Então, como o meu companheiro saiu da sala, ela saiu pela outra porta e eu tive que deitar sozinha. E quando eu deitei na maca, que eu já estava com muita dor, eu não cheguei a deitar, né? Eu sentei. E quando eu sentei, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo. Como se fosse uma bola estourando. Como se fosse alguém chutado uma bola e a bola estourou dentro da minha barriga. E nessa dor, eu senti um movimento da neném. E nessa hora foi quando começou uma queimação no meu corpo. Eu acabei gritando para a enfermeira. Ela entrou, não sei o motivo, que ela não estava bem-humorada ou ela estava nervosa aquele dia. E eu falei para ela, aconteceu alguma coisa. E estourou aqui e eu senti que estourou a minha bolsa. Eu senti um líquido, né, que estourou a minha bolsa. E eu pedi ajuda, falei, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E ela falou, você já foi mãe, você sabe como é que é. E aí ali começou todas as violências. Ela falou que eu não poderia ficar deitada, que eu teria que levantar da maca e colaborar. Aí ela pediu para mim levantar, eu levantei com muita dor. Ela colocou um banquinho bem baixinho no chão, perto da maca que eu estava, mas eu não conseguiria colocar a mão na maca para sentar. E ela pediu para mim sentar e colocou um pano no chão esticado. E pediu para mim abaixar. E quando eu fui abaixar, eu falei para ela, mas e se eu sentar, né, e a neném nascer e cair no chão? Ela falou, se nascer e cair no chão, melhor. Nasceu. E aí eu não sentei. Eu levantei e falei, não, eu vou ficar deitada. Aí ela colocou as mãos na cintura, saiu da sala, encostou a porta e falou, essa daí vai dar trabalho. E aí ali eu comecei a chorar. Tanto de dor, tanto de desespero por ninguém estar comigo ali, né? Porque eu fui em um hospital referência em humanização do parto. Então, eu estava dentro do hospital e eu achei que eu teria toda a assistência e o acolhimento necessário na hora que eu precisava. Vamos fazer uma breve pausa e já a Raquel vai terminar de contar essa história para a gente. De volta aqui no Coragem para Dizer. Suspense vai acabar, pessoal. A Raquel vai nos contar como termina essa história. Nessa hora, Raquel, vencida pela dor, sem mais ter por onde recorrer, como é o momento que tu vai para a sala de parto? Porque, além de perder a tua menina, Melissa, foi também o teu útero e a tua possibilidade de... Porque às vezes acontece isso, a gente perde um bebê e a gente fica com uma esperança espiritual
de que Deus nos deu uma segunda oportunidade e mande o nosso bebê de volta, né? Eu imagino que perder o útero tenha multiplicado a tua dor. Como foi esse desfecho? Como tu chega na sala de parto? Daquele momento que eu senti a dor, era umas 9 da noite, eu só tive alguém que me socorreu, vamos dizer assim, na sala de parto, à meia-noite, quando resolveram me levar para a cesariana. Eu fiquei 3 horas em estado grave, eu já não respondia mais ao trabalho de parto, mas eu estava consciente o tempo todo. Eu sentia uma queimação no corpo. Quando me levaram para a cesariana, eu ainda fui andando, e quando eu cheguei já estava toda a equipe preparada, tinha 2 médicas e um anestesista, e a médica perguntou para a enfermeira que estava comigo como ela ficou tão ruim assim. E eu não conseguia responder porque eu estava tão cansada que eu não conseguia reagir naquela hora. E a enfermeira falou para ela: eu acho que ela ficou ruim do caminho até a sala de cesárea. Ela estava tão bem. Nossa Senhora. E eu não conseguia dizer que aquilo não era verdade. E foi muito rápido a anestesia e abrir para poder tirar a Melissa. Eles tiveram muita dificuldade para tirar ela de dentro de mim, porque com a ruptura uterina ela acabou saindo do útero e se entranhando no meio dos meus órgãos. Meu Jesus Cristo. Então, quando tiraram ela, ela estava inteiramente cheia de sangue e já estava sem vida. Eu só escutei a médica chamar o nome dela e sair da sala gritando com a neném no colo. Nessa hora, eu fiquei esperando ouvir o choro da neném e não teve choro. E demorou uns minutos, pediram para o pai sair da sala, onde comunicaram que a menina já não tinha vida. E ele veio fazer essa comunicação para mim. E quando ele voltou para a sala, eu já estava em estado grave, né? Todo mundo viu ali a minha situação. E aí, quando ele me contou, pediram para me apagar, né? Então, quando eu fui ter uma reação do que tinha acontecido, que não ia mais ter um neném, me sedaram. Então, dali para frente, eu já não... Foi um milagre eu ter voltado à vida. Porque eu fiquei da meia-noite, a Melissa nasceu à meia-noite e 25, do dia 27 de agosto. Eu fiquei até umas 3 da manhã em cirurgia, onde tentaram de tudo, eu perdi muito sangue, até eles retirarem o útero e fecharem e ver se eu iria acordar. E aí, nessa hora, eles já tinham me desenganado algumas vezes, eles não colocaram nenhuma bolsa de sangue, nada, acho que justamente para... acharam que eu realmente fosse morrer, alguma coisa assim. Já foi mais uma negligência, né? E viraram para o pai e falou: olha, a gente vai esperar ela acordar agora. Caso ela não acorde, não temos o que fazer. E perguntaram para ele: ela tem outros filhos? E ele falou: sim, ela tem 2 meninos. Então ela não vai sofrer tanto. Meu Jesus. Cada vez que tu conta, tu sabes que eu já conheço a tua história, mas eu não aguento. Porque assim. Tá, mas vamos lá, Raquel. Vamos virar a página, porque se a gente ficar nessa, vamos ficar as duas aqui sofrendo. E a gente precisa falar para as pessoas do que realmente deu sentido para a tua vida. Quanto tempo demorou para a Raquel leoa, como diz a nossa amiga Dai, a Raquel corajosa, se pôr de pé e dizer, né? Tu entrasse com os processos judiciais e tudo mais, mas aí tu começa a contar a tua história, né? Até que nós nos conhecemos, quando tu chega na LESC, por meio da Mari, da bancada feminina. Quanto tempo durou o teu luto? Ainda dura, né? Sair da maternidade de colo vazio foi muito difícil, né? Tanto que o processo que eu tive após a perda dela dentro da maternidade também foi uma negligência, porque eu não tive a minha despedida, nada. Eu não tive acolhimento e não conhecia a Melissa. Apenas quem conheceu foi o pai. Então, eu não tive o entendimento que eu precisava me despedir dela, conhecer e me despedir dela. Então, eu fiquei com medo, porque quando eu acordei da cirurgia, a médica falou que eu tive uma complicação. E aí que ela te contou que tu quase perdeu a vida. E que a criança tinha falecido e eles tinham retirado o meu útero. E não me informaram mais absolutamente nada. E dali eu fiquei até a minha alta sem saber o que tinha acontecido.
E quando eu saí do hospital, chegar em casa foi muito difícil. Então, o processo do sepultamento dela foi difícil, porque apenas foi o pai e o meu filho mais velho e a minha mãe. Eu e o meu outro filho não conseguimos ir. Então, eu estava tentando entender o que estava acontecendo e continuar a minha vida, vamos dizer assim. Então, eu estava me recuperando, porque eu ainda estava em estado grave. Eu estava tomando algumas injeções por conta de ter perdido o útero, para não ter uma trombofilia ou outra hemorragia. Então, quando eu tirei realmente os pontos da cesariana, foi quando eu tive que voltar para o hospital e eu pedi todo o meu prontuário. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o que tinha acontecido, pesquisar sobre a ruptura uterina, porque essas informações eu tive que ir atrás sozinha, eu não tive da equipe médica. E foi aí que eu comecei a ir atrás. E quando eu fui fazer a certidão de óbito dela, que eu peguei a certidão de óbito com o nome dela, eu já saí direto para a delegacia, aonde lá eu consegui ser ouvida e fiz o boletim de ocorrência. E aí começou toda essa trajetória de ir atrás de justiça e de fazer algo para que nenhuma mulher mais passasse por isso. É esse segundo ponto que me interessa. Tu poderias ter ido para a delegacia, buscado os teus direitos e convivido com a tua dor como a maioria das mulheres fazem. Por que, Raquel? Por que não voltar para a tua atividade profissional regular? Por que isso? Porque, claro, eu não quero entrar no processo judicial e tocar nessa história tão dolorosa para ti. Mas quando tu entendeu que, de certa forma, Deus tinha te dado uma missão e que a tua voz poderia servir para que outras mulheres não passassem por isso? Porque eu não tive essa chance de, antes de mim, ter alguém que tivesse garantido meus direitos e me protegido. Eu queria hoje estar em casa, com a minha filha no colo, comemorando o aniversário dela de 5 anos, com a minha família. Então, eu não tive. Antes de mim, eu já tinha sofrido outras violências. E não vi resultados, nem políticas públicas, nenhuma melhora sobre isso. Porque as pessoas, geralmente, quando as mulheres falam da violência que sofrem na maternidade, é de um grupo de amigas, é de um grupo de gestantes. Então, elas falam, contam os traumas e botam na caixinha ali da dor e ninguém mais fala sobre isso. E continuam acontecendo. Eu tenho várias amigas, chegam a ter vários relatos de outras mulheres que também sofreram perdas, que também têm sequelas, estão traumatizadas por viver isso. E eu resolvi fazer algo porque eu não quero que a minha sobrinha passe por isso quando ela tiver um filho. As tuas noras no futuro. As minhas noras, que meus filhos aconteçam isso com eles também, de acabar perdendo a esposa, perder meu neto. Então, eu resolvi fazer algo para garantir que ninguém mais passe por isso. Eu não vou mais passar por isso, eu não vou mais gestar de novo, eu não vou poder gestar um bebê arco-íris, como todo mundo fala. Então, a minha gestação é essa lei, né? É garantir que as mulheres tenham esse direito garantido. E todo bebê que saia da maternidade vivo, a Melissa vai viver também. Pela tua coragem de trazer esse tema e lutar pelas mulheres e falar desse assunto, imagine, nós somos 8 milhões, pessoal. 8 milhões de catarinenses, certo? Existe uma lei aprovada pelos 40 deputados da LESC, porque ela foi aprovada por unanimidade, sancionada por um governador, somente porque uma mulher, uma desses 8 milhões, resolveu falar por todas as mulheres e por todas as mães e tudo mais. E eu quero render as minhas homenagens a ti por isso. E a partir da tua lei, agora a gente tem esta lei das 39 semanas. O que tu faz? Eu imagino que muitas mulheres, porque tem acontecido isso comigo também, né? E são histórias. Essa semana, pessoal, agora recentemente, 2 bebês que estavam em risco, a gente teve o privilégio, 2 mulheres que não me conheciam me procuraram e a gente teve a graça de ter êxito na nossa conversa. Porque, pensa, quantas mulheres conseguem chegar numa deputada ou num deputado? É quase ninguém, entende? E aí, por ter chegado a mim, que tenho um mandato e que fiz uma gestão na direção hospitalar, a gente conseguiu
que essas mães tivessem uma depois de 48 horas aguardando uma transferência, outra depois de 48 horas de trabalho de parto. Enfim, a gente conseguiu que elas tivessem assegurado o seu direito e tivessem a cesariana. Uma delas, a criança em absoluto sofrimento fetal. Ela, se tivesse mais tempo, ela não estaria conosco. A Beatriz, a coisa mais linda. E isso tem me maltratado bastante. Mas quando essa mulher chega para ti, depois de passar o que passou, por onde que tu caminha com ela? Qual é o canal de acolhimento? Enquanto a gente não tem essa política pública pronta, em execução, o que tu faz para essa mãe? É informar, né? Principalmente é informar os direitos dessa gestante, porque ela precisa estar preparada para todo e qualquer imprevisto que possa acontecer, né? Tem o plano de parto hoje, que isso garante também os direitos das mulheres a ser assegurado, né? Os desejos das mulheres, mediante ao parto e ao procedimento após o bebê nascer, como ela gostaria que isso acontecesse. E já comentando sobre a lei das 39 semanas, eu acho ela muito importante porque, no meu caso, eu estava completando 9 meses, na data prevista da menstruação, né? Eu estava de 41 semanas e eu não deveria ter passado por uma indução. Já era a minha terceira gestação. De modo algum. E pela tua idade, pela terceira gestação, 2 situações já de partos complexos, ninguém te ouviu. Não. Essa que é a verdade. E é sobre isso, gente. Eu quero aqui dizer para vocês, como mulher, eu acho que a Raquel concorda comigo, eu sou mega, super a favor do parto normal. Sempre, quando é possível, o parto normal é o melhor e a gente tem consciência, lucidez para isso. Ocorre que não é uma escolha da mãe. Esse é o problema. Se você pode pagar hoje, vai no médico privado e paga o parto, mesmo que para você seja melhor o parto normal, e se você quiser fazer cesariana, você faz e ponto. Aí a cota mundial e a nacional de porcentagem de partos normais versus cesariana soteja no SUS. Aí, se o hospital faz mais que 30% de cesarianas, ele não recebe os recursos da Rede Cegonha. E, obviamente, a cesariana ela tem um ônus, um custo de acolhimento um pouquinho maior no procedimento. E aí a mulher, ela, independente da condição dela, a mulher que vai ganhar o bebê pelo SUS, se der para ela ganhar parto normal ou não, ela vai ficar até o limite do limite do limite para cumprir uma cota. É isso que a gente contesta. Mas eu te digo assim, amiga, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir aprovar essa lei de verdade. Eu acho que a gente tem que lutar até o fim, até o infinito. Essa lei a gente já está protocolando na Alesc pela segunda vez. Em 2019 eu protocolei essa lei, ela foi rejeitada no mandato passado, mas nesta eu tenho encontrado mais apoio, até mesmo dos colegas parlamentares. E eu estou falando isso aqui porque o que está fazendo essa lei ficar de pé, e a única chance que a gente tem de aprová-la, é que, de fato, homens e mulheres, porque a dor não é só tua, o teu marido também ficou destruído, os teus filhos, a mãe, ela tem o maior peso está conosco, né? Porque é a gente que gera, mas a família toda carrega esse sofrimento, né? Eu quero te fazer uma pergunta bem importante, assim, como tu vê os teus próximos dias, o teu futuro? Porque tu és uma profissional na tua área, tu trabalhas na área de gastronomia, tens a tua profissão. Hoje, a Raquel se vê fazendo outro trabalho que não seja este? Ao longo desse meu luto, né, dessa minha trajetória, eu me tornei doula da morte. E tenho a formação de humanização do luto gestacional, neonatal e perinatal. Então, além de chegar muitas histórias de violência, também chegam as de luto. Porque, infelizmente, se a mulher tivesse o direito de escolher uma cesariana, ela não passaria por todo um processo de parto e, no final, o bebê acabasse falecendo, como acontece muito. Então, eu acabo acolhendo muitas mães e isso já virou um trabalho, uma missão para mim, né? Porque eu também não tive apoio quando eu precisei. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Quando tu acolhe uma mãe enlutada,
qual é a primeira coisa que uma profissional diz? Porque é algo, eu fico pensando assim, gente, eu não sei o que dizer. Qual é a primeira coisa que se diz para uma mãe nessa hora, Raquel? Sinto muito. Não tem muito o que dizer. É a presença de estar ali. O abraço, o conforto. O abraço, o conforto, o carinho, o acolhimento e de realmente não deixar essa mulher sozinha, porque a sociedade, a família, os amigos acham que é aquele momento que a pessoa precisa se recolher e fica sozinha, e é o momento que a pessoa mais precisa de ajuda. Porque chegar em casa sem um ente querido, né, e ter ali todas as memórias, um quarto pronto, e os porquês, né? E o se e os porquês, aí eles chegam. Então, a gente não tem como compartilhar isso. Então, a gente acaba se sentindo sozinha e o processo do luto acaba sendo mais difícil. Mais difícil. Ou seja, ocupar o tempo da mãe, estar no entorno dela, propor outras alternativas, evidente, com um acompanhamento psicológico também é tentar importante. Direcionar essa mãe, dar um caminho, né? Geralmente tem a família que pode ajudar, tem os outros filhos, tentar deixar confortável os dias dessa mãe, né? E tentar auxiliar o melhor possível para esse processo ser menos doloroso. 5 anos e dói igual ainda, amiga? Todos os dias. Vamos fazer um intervalo, então, e já a gente vai passar para o Coragem para Responder. Porque, Raquel, muita gente deixou aqui o seu recadinho e quer te ouvir sobre alguns temas interessantes. Até daqui a pouco, gente. E a gente está de volta com o nosso Coragem para Dizer. E olha que precisa coragem para suportar a dor da perda de um filho, a dor da violência obstétrica, essa dor silenciosa que vem carregada de culpa, de medo, que eventualmente também nos traz filhos perfeitos com doenças para o resto da vida, né? com problemas respiratórios, problemas físicos, problemas intelectuais, em razão da violência sofrida no parto, enfim, uma série de coisas. Eu quero agora, Raquel, trazer perguntas de amigos e amigas que têm nos enviado. Quando eu falei que ia fazer esse podcast contigo, aí um monte de gente. Poxa, eu quero saber da Raquel o seguinte. A primeira pergunta que vem da Camila de Penha é a seguinte. Raquel, como é que uma mulher que vai ter o seu primeiro filho, por exemplo, no parto, ela consegue se dar conta que o que estão fazendo com ela é violência obstétrica? Quais são os sinais? O que tu diria para uma mulher que vai ter o seu primeiro filho, está na maternidade, sob um parto induzido por, 5, 6, 7 horas, está vendo esse negócio acontecer? O que ela deve fazer naquele momento? O primeiro é a questão de discutir sobre a gestação no pré-natal, e o companheiro que vai acompanhar na maternidade também está ciente disso. Pesquisar sobre o que é a violência obstétrica, sobre os procedimentos que podem e que não podem. Então, ela entrar na maternidade já informada sobre isso é muito importante. Dica de ouro da Raquel, prestem bem atenção. Se concentra aqui. Vai para a maternidade, você tem que ir com o seu marido, o seu companheiro, a sua mãe, a sua irmã, uma amiga, não importa. A pessoa que vai te acompanhar, ela tem que também estar ciente do que é violência obstétrica, ela tem que conhecer as leis, porque em algum momento, veja, a Raquel já tinha sofrido violência obstétrica 2 vezes, ela estava no seu 3º parto, já era uma mulher de 37 anos, mais vivida, e mesmo assim, quando a dor é muita, a gente não consegue mais falar por nós mesmas. Então, a dica mais importante que eu quero compartilhar com vocês, que é a da Raquel, é a minha. Não vão para a maternidade, gente, sem ter um acompanhante informado, porque não dá para a pessoa chegar lá sem saber nada, querendo fazer escândalo por qualquer coisa, porque ela também não vai ser ouvida, ela só vai deixar a tua situação pior lá dentro da sala de enfermagem. É importante que você, quando estiver se aproximando do parto, busque informação. E aí a gente tem uma cartilha, inclusive, que foi elaborada com patrocínio do Ministério Público Estadual, né, amiga? Queres aproveitar e falar da cartilha? A cartilha tem todas as informações
E aqui carrega também as leis e carrega a Lei Melissa. E junto dela tem o plano de parto, que o plano de parto é um documento que assegura que as mulheres coloquem aqui os seus desejos, tanto do que ela gostaria que acontecesse no seu parto, quanto os procedimentos após o bebê nascer. E esse documento, ele tem que ser discutido justamente no pré-natal com uma doula ou um assistente de saúde, colocando aqui conforme a sua gestação, porque lembrando que cada gestação é única. Então, esse documento a pessoa assina e leva até a maternidade e apresenta para justamente saber se aquele hospital vai acatar esses desejos sobre a maternidade dela. Entendi. Vocês estão ligados, né, gente? Vamos mostrar a cartilha aqui para o pessoal ver? Olha só. Ela tem de modo virtual também, né? Tem. Se você... Porque, assim, ó, impressão a gente não consegue fazer chegar em todas as mulheres. Mas se você entrar no site do MP, eu vou até pedir para a minha equipe também, assim que o nosso site estiver no ar, colocar um linkzinho para vocês poderem baixar, tá? Essa cartilha, pessoal, fala da nossa primeira lei, que é a Lei Melissa, que qualifica, que fala o que é a violência obstétrica e toma medidas preventivas para acolher a mãe no pré e no pós-parto. E, além disso, você já sabe, a gente tem a nossa lei das 39 semanas, que está em discussão na LESC, e que a gente pede sempre para vocês mandarem esse conteúdo para o maior número de pessoas que vocês puderem. E já, em breve, amiga, nós vamos fazer uma nova audiência pública para tratar especialmente desse tema. Mas eu tenho aqui uma outra pergunta. Eu não vou conseguir fazer todas, tá, gente? Mas eu me comprometo a mandar as perguntas para a Raquel e ela vai passar a responder vocês. Eu tenho aqui a história da Miriam, minha amiga de Balneário Camboriú, que ela me pergunta assim, tá, o que eu faço para denunciar um caso de violência obstétrica? Se aconteceu comigo há alguns meses atrás, mesmo assim eu posso? Aonde que eu vou? Tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, pode fazer, sim, um boletim de ocorrência, mas o primeiro passo para a mulher, quando ela sofre violência obstétrica ou quando ela está em dúvida de que sofreu uma violência obstétrica, é ela pedir o prontuário médico do hospital. O prontuário médico é um direito de todo paciente. Ela pode solicitar a cópia desse prontuário e ter todo esse documento e também levar para um advogado e discutir sobre tudo o que aconteceu, todos os procedimentos que ela acabou passando. Então, gente, vocês já sabem, né? A primeira coisa, vai no hospital, pede o prontuário e procura ajuda profissional. Ah, mas eu não tenho condições de pagar um advogado, é caro. Procure a Defensoria Pública pelo site da Defensoria Pública, que a gente vai botar aí, ó, embaixo, para você conseguir acessar. O Ministério Público também tem acolhido essa pauta com muito carinho. É importante que você faça a informação chegar nos órgãos competentes. Tá bom, pessoal? E a gente também tem lá a bancada feminina e a Procuradoria da Mulher na LESC, que também é um canal de acolhimento para todas vocês. Isso. A gente tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante te falar, te fazer, Raquel. Acho que é uma resposta que só tu pode dar, porque tu viveu isso, né? Eu tenho algumas amigas que passaram por isso e eu tenho percebido que uma das maiores dores que elas carregam, além das violências sofridas e da perda do filho, é a culpa. A mãe fica... Eu conversei com uma mãe esses dias e eu chorei muito com ela, porque ela dizia, eu não consigo, porque eu queria entender, eu queria ajudar ela a sair desse lugar, porque ela está muito depressiva, ela está muito triste, ela não consegue dar a volta por cima. Fazem 4 meses já desse episódio triste que ela viveu, mas aí depois de tanto conversar com ela, e gente, eu não sou psicóloga, mas, né, como mulher e tudo mais, ela disse, eu não consigo me perdoar, porque eu acho que eu deveria ter feito alguma coisa para proteger a minha filha e eu sou a culpada, porque eu não falei, porque eu não consegui identificar essa violência, porque eu não briguei pela minha filha. E eu fiquei muito chocada quando eu me dei conta disso. O que tu diria para essa mãe? Eu passei por esse processo também, de culpa, de negação. São os processos normais do luto, né? Cada um tem o seu processo individual.
Mas não tem muito o que se fazer, né? Esse momento de perda, a gente tem que se reconectar de novo. A gente tem que entender que naquele momento a gente estava vulnerável, não tinha o que fazer, a gente fez o melhor que a gente pôde. Então, é só o tempo mesmo para poder essa mulher se reconectar, também se perdoar. A relação com a fé ajuda, Raquel? Muito, muito. Eu acredito que a Melissa está em um lugar bem melhor. Está sendo muito bem cuidada. Ela foi acolhida, então ela não sofreu. E sabe o que eu acho? Eu tenho isso para mim, né? Eu acho que a Melissa foi uma escolhida, como tu. Porque aconteceu com tantas mulheres. Entende? Talvez a Melissa tenha sido um anjinho para ter uma passagem breve aqui, mesmo, né, com a graça de Jesus, sem que ela tenha sofrido, né? Mas te deixando essa história para que tu, uma mulher forte, corajosa, né, de fé, que carrega Jesus contigo no coração, pudesse lutar por tantas mulheres e vozes invisíveis e silenciadas aí, amiga. De fato, quando eu te olho, eu super acredito nisso. A gente carrega os genes dos nossos filhos dentro da gente, né? A gente foi uma casa deles. Então, o nosso corpo gerou a vida deles. Então, eu acredito que, mesmo após a perda, a Melissa vive em mim e ela vai continuar vivendo. E eu tento, cada dia, ser uma pessoa melhor e honrar o nome dela. E passo isso também para as outras pessoas. Eu também me senti culpada, eu também tive um processo bem doloroso. Eu ainda não peguei um bebê no colo, um bebê pequenininho. Não chego perto de bebezinho assim, não me sinto confortável. Mas eu tento passar com a... Em 5 anos. Tento passar com a minha experiência o que eu consigo fazer, como eu consigo lidar, né? E tento também me resguardar, né? Tentar resguardar um pouco a minha dor, porque eu sei o quanto é dolorosa. Então, nesse processo de luto, a mulher tem que aprender também a dar um tempo, a se recolher, a se conectar. E aí, assim, ela vai começar. Porque cada vez que acontece uma nova história, eu acho que tu acaba voltando e lembrando de tudo, né? Sim. Eu fico impressionada como vocês se deram conta, pessoal. A Raquel, fazem 5 anos que aconteceu o episódio da perda da Melissa, e a Raquel, ela consegue nos contar como se tivesse sido ontem, semana passada, por exemplo. É como um filme vivo que tu conta com a riqueza precisa de detalhes esse tempo todo. E eu te digo que isso é muito impressionante, porque a potência da dor transformada no amor, né? Porque a gente esquece, né? O que aconteceu semana passada, final de ano, a gente esquece detalhes de uma história. Mas eu quero te dizer que tu é uma mulher que honra Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho de ser tua amiga, porque tu conseguiu, ao tempo que tu fala, tu traz essa tua dor, tu fala com tanta ternura sobre isso e com tanta vontade de proteger outras mães que só me faz te admirar. E mais uma vez, gente, falar do quanto esta palavrinha mágica, coragem, a verdadeira coragem é aquela que é revelada de forma imperceptível. A Raquel não se diz uma mulher corajosa, ela só é, e ponto, né? E a gente já está chegando ao fim, amiga, porque esse tema ele pode nos levar para muitos lugares e o relógio já bateu aqui na nossa porta. Eu quero mais uma vez pedir para você compartilhar aí no YouTube, fazer essa nossa história chegar mais longe, principalmente os trechos onde a gente comenta aqui do como a mulher vai se proteger, que caminhos ela tem a seguir, como ela deve ir para o hospital hoje em dia. Deixar uma mensagem também, eu creio, Raquel, muitos obstetras, enfermeiros e tudo mais, não é o objetivo deles de vida. Qual é o médico que quer devolver o filho morto para uma mãe? Nenhum. E eu estou falando isso, gente, porque a nossa luta ela tem que ser contra um regramento que está posto. Se o hospital tiver uma lei que diga que a mãe tem direito de escolher, independente se a despesa do hospital vai aumentar ou vai diminuir, o hospital vai cumprir. É muito sobre isso, é muito sobre a gente encontrar um caminho para parar
de trazer tanta dor e tanto sofrimento. Mas então, ao pedir para vocês compartilharem o nosso conteúdo, eu quero deixar a última palavra para a Raquel se despedir de vocês. Amiga, teu recado final. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, de estar junto apoiando essa lei das 39 semanas, que eu sei o quanto é importante, o quanto vai salvar realmente vidas, o quanto vai mudar a maternidade dessas mulheres. Porque a maternidade em si é um momento mais lindo, que é você receber um filho no mundo. Então, não deve ser vista isso como um trauma, como um castigo, como uma coisa dolorosa. E tem que ser respeitada a autonomia da mulher, principalmente porque isso vai acarretar na vida dela e justamente na vida dessa criança. Então, eu agradeço falar sobre isso. Eu agradeço mais uma vez o apoio de ter sancionado a Lei Melissa em todo o estado de Santa Catarina, que eu acho muito importante para salvar vidas. E eu estou junto com você nessa conquista dessa nova lei que vai salvar outras mulheres. Eu vou dizer para ti que eu estou esse episódio todo me esforçando para não chorar, para não me emocionar demais por uma razão. Porque nós somos mulheres fortes e eu quero deixar esse recado aqui para vocês. Mas não tá fácil, tá? Quero te falar, não tá fácil, amiga. Se por alguma razão a gente tinha essa causa junto, se Deus nos colocou amigas, é porque Ele sabe que a gente vai dar conta. Fechou? Com certeza. Até o infinito e além, pela aprovação da lei das 39 semanas. E a gente conta com vocês, mulherada. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo Coragem para Dizer. E se você conhece alguém que tem uma história semelhante, se você quer contar a sua história para a gente, por favor, comenta aqui conosco, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Coragem para Dizer.